Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Eu quero convidar você hoje a abrir sua palavra em Números, capítulo 21, do 4 a 9, que vai falar assim para nós. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje vai falar 3 coisas para nós. Vai falar sobre pecado, vai falar sobre misericórdia e vai falar sobre salvação. 3 coisas importantíssimas para a humanidade, para o ser humano. Aqui estava então um povo no deserto que andava rumo à terra prometida, aonde estavam passando por dificuldades, porque estavam no deserto, faltava água, faltava, digamos assim, aconchego, faltava uma casa. Eles estavam andando, eles estavam partindo do Egito, eles iam para a terra prometida. Quer dizer, eles tinham algo para receber como uma herança. Eles tinham uma promessa para ser cumprida, mas eles estavam passando pelo deserto. E de repente, então, eles começam a pecar contra Deus, começam a reclamar, começam a falar mal de Deus, né? E Deus, então, o que ele faz? Ele começa a matar muitas pessoas. Porque o homem, ele tem a sua fraqueza. O homem tem a sua fraqueza. E quando eles começam a entender que eles estavam pecando contra Deus e contra Moisés, eles vão pedir para Moisés intercede novamente. Moisés era um grande intercessor, era aquele profeta, era aquele homem entre Deus, que é o céu, e a terra, a humanidade. E então Deus fala para Moisés, olha, fala para eles que se alguma serpente picar, olhe e faça, uma serpente de bronze, para que todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Aí vem a misericórdia de Deus novamente e a salvação de Deus novamente, que é a salvação que nós temos hoje em Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus no Novo Testamento vai falar sobre isso. Vai falar sobre essa serpente de bronze, que no deserto as pessoas se salvavam ao olhar para a serpente de bronze feita por Moisés, amando de Deus. E hoje, o que eu e você como cristãos temos certeza que a cruz também se refere a essa serpente, aonde nós olharmos para a cruz, nós vemos a nossa salvação. Que para o mundo, meus irmãos, é loucura a cruz. A cruz para o mundo é loucura. Como pode um povo acreditar num Deus que morre numa cruz como a pior pessoa do mundo?
mas para nós cristãos que cremos em Jesus, no Filho de Deus, que veio para nos salvar, para nos tirar de todo o pecado, veio derramar a sua misericórdia sobre nós, a cruz, ela vale muito para nós. Porque foi através da cruz que a salvação adentrou no mundo, sim, também. Meus irmãos, olhar para a cruz quando você tem um crucifixo, quando a gente entra dentro de uma igreja, quando a gente olha para Jesus ali morto, representado naquela cruz, Jesus morto naquela cruz com os pregos, com aquela, né, toda aquela situação de dor, toda aquela situação de morte mesmo, que, como se ele fosse um qualquer, foi ultrajado, foi humilhado. Mas quando eu entendo esse plano de amor de Deus e olho para a cruz, e o meu olhar, ele se coloca na presença daquela cruz e vê o amor de Deus por mim, grande coisa acontece naquele momento. A salvação, a cura de todos os nossos pecados, a cura de todos os nossos males, a cura de todo o pecado do mundo inteiro pesou sobre Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Então nós precisamos sim ter um crucifixo dentro da nossa casa, nós precisamos sim ter um crucifixo, né, colocado no nosso corpo também. Nós precisamos sim ter um crucifixo dentro da igreja para relembrar o amor que Deus tem por nós. Nós sabemos que Jesus não está ali. Nós sabemos que Jesus ressuscitou. Nós sabemos que Jesus está vivo, está no meio de nós. Nós sabemos que Jesus realmente ressuscitou. Nós cremos nisso. Mas a cruz, ela liberta o nosso coração. A cruz faz com que a gente possa lembrar e relembrar de um Deus que tenha misericórdia e olha para nós, que somos errantes como este povo. Nós que somos reclamões, nós que quando estamos vivendo por situações perguntamos: cadê Deus? Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, se encontram com Jesus vivo, têm um encontro com o Senhor, mas não quer deixar a vida velha. Quantas pessoas querem voltar para a escravidão muitas vezes, achando que lá é melhor, e não caem em si, e não fazem como esse povo, pecamos, falamos contra Deus, e continuam no pecado, porque não têm coragem de olhar para frente, não têm coragem de esquecer o passado, que Jesus já nos libertou por causa de uma cruz, por causa de uma salvação, porque é ressuscitado, porque é vivo e ressuscitado. Quantos de nós não temos essa consciência e não temos a força, a humildade de olhar para as nossas misérias e falar: eu quero sair desta vida de escravidão, dessa vida onde eu estou passando sim por dias difíceis, mas eu tenho que entender, meus irmãos, que é a dor, que é o sacrifício, que são os dias difíceis que vai me levar para a terra prometida. Por quê? Porque neste caminho eu encontro Deus. Neste caminho eu vejo a cruz de Cristo e vejo os planos de Deus para mim. E eu sei que tenho salvação e que tudo isso vai passar. Meus irmãos, eu não sei o que você vive hoje. Eu não sei qual que é a trajetória da sua vida. Eu não sei qual deserto você está. Eu não sei se a tua vida está sendo uma vida fácil ou uma vida difícil, uma vida alegre ou uma vida triste, uma vida com problemas ou uma vida sem problemas. Eu não sei o que você está passando. Eu só sei de uma coisa: não reclame. Não reclame da vida que você leva. Entrega para o Senhor. Entrega para Jesus Cristo. Entrega para o Espírito Santo. Faça do seu sofrimento, meu irmão, uma maneira de santificar-se. Faça do seu sofrimento uma oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus. É isso que o Senhor quer de nós. E foi isso que Jesus fez conosco quando Ele morre numa cruz por nós. E foi isso que Deus fez com estes homens quando eles eram picados pela serpente, olhavam para aquela serpente de bronze e ali tinham salvação. Então, aonde eu e você vamos ter conforto, alívio, salvação? Só em Jesus. É Ele que é o nosso Salvador. Então, que eu e você possamos entender isso, nosso coração possa entender isso, que nós temos sim alguém que morreu para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.